Matheus, eu sou estudante de Direito aqui da Federal, no 5º período, e vou apresentar um pouco do meu trabalho, do meu resumo expandido para o evento. Ele está na área temática de Direitos Humanos e Meio Ambiente, e ele é titulado Dano e Responsabilidade Ambiental, Estudo da Natureza Jurídica das Obrigações Ambientais. Ele foi desenvolvido conforme minha atuação no projeto de pesquisa sobre a orientação do professor João Daniel, no PIBIC de 2019 e 2020. E eu pude desenvolver algumas questões, desenvolver o meu trabalho e assim originar esse resumo expandido para o evento em si, que eu vou falar um pouquinho dele agora. Eu começo destacando o dever geral de proteção ambiental, que é uma forma materializada do preceito fundamental e humano do artigo 225 da Constituição, que define que um meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos. A todos confere essa necessidade, esse direito, e é papel do Estado definir metas, definir medidas legislativas, definir ações que possam ser eficazes a alcançar esse fim em si. Assim como também é papel da sociedade corroborar para vamos dizer, a sustentabilidade do meio ambiente em relação a todos. Na pesquisa eu pude me deparar com várias fontes e diversos materiais, e eu vi uma análise do Igor Sarlet, que ele fala sobre a governança ecológica. Ele fala que a corte em si ela tende a atuar em prol ao meio ambiente e que essas ações, em suma, são de extrema importância para definir um caráter protetivo na sociedade brasileira. Porém, o afã protetivo ele acaba por ultrapassar etapas ou deixar de analisar pequenas perspectivas normativas e definições que podem gerar entendimentos confusos e dar um caráter meio complexo, como já é de prática ao direito ambiental e as suas implicações contra a sociedade, contra o risco, quanto aos passivos ambientais em si, que é o objeto do projeto de pesquisa que o meu plano foi desenvolvido, do professor João Daniel. Eu acho que eu não falei o título do projeto de pesquisa do professor, Direitos Humanos e Proteção Ambiental, o estudo da responsabilidade em matéria ambiental a partir da perspectiva dos passivos ambientais. Então, ele fala que é importante, é necessário, mas nós temos que analisar essa movimentação da corte, essas definições. E é justamente o meu objeto. O meu objeto é a fundamentação das obrigações ambientais como de natureza próprio terreno, em súmula do STJ, número 623. E o meu problema em si, eu problematizo justamente a compatibilidade entre os institutos jurídicos citados na definição da natureza jurídica das obrigações ambientais, questionando a assertiva desse entendimento. Justamente assim, o meu objeto geral, desta forma, é analisar as obrigações ambientais quanto à natureza próprio terreno, relacionadas com a proteção ao meio ambiente, como preceito fundamental humano e de necessidade ao direito ambiental. Especificamente, eu venho conferir se a regra simulada ela comporta as exceções e conferir a compatibilidade e a interação dos institutos jurídicos citados, que seriam obrigações próprio terreno e a responsabilidade civil ambiental, quanto às obrigações ambientais. Eu parto de uma metodologia bibliográfica com pesquisa teórica e levante bibliográfico sobre os assuntos, com um aporte também aos aspectos jurisprudenciais para alcançar as metas assim do trabalho e definir as conclusões e os resultados. Acerca dos resultados e discussões, eu acho conveniente eu ler para deixar pontuado, porque é o que eu quero passar, é o que eu quero transmitir com esse resumo. Então, acerca dos resultados de discussões, eu posso dizer que as obrigações próprio terreno são institutos próprios com implicações específicas e que não estão aptas na configuração de muitas obrigações ambientais. Logo, o entendimento do STJ mostra-se genérico. Diversas obrigações ambientais acabam por não serem comportadas pela regra, como, por exemplo, as obrigações de cunho administrativo ambiental e
Assume-se também que a responsabilidade ambiental é um instituto que tem funções próprias, a quais estão ampliadas na área ambiental, sempre com ênfase na preservação e precaução, validando seu caráter objetivo no risco. Por tal, são aptas a comportar as obrigações ambientais, não admitindo a conexões com preceitos da obrigação própria terreno em si, justamente porque as obrigações em si firmam-se na realidade jurídica no sentido próprio terreno, configurado como deveres jurídicos de causa real, ou seja, isto é, o titular, em uma situação de direito das coisas, que somente pela titularidade deve um comportamento positivo àquele credor, desresponsabilizando-se, isso é importante, pela ausência de titularidade, seja pelo abandono ou pela renúncia. Ou seja, desconfiguraria todo o caráter protetivo que a Corte quer conferir à esfera ambiental, à relação de passivos. Eu concluo que não é possível associar ou atribuir categoria jurídica de obrigações para o terreno como resultante da natureza moldada na responsabilidade civil ambiental, sendo que a consciência ecológica é materializada em si num dever geral de proteção, adequando-se ao ideal de preservação e precaução validado na cerne constitucional brasileira. É identificado que as questões específicas não foram consideradas quanto ao propósito da compressão, inferindo que as obrigações ambientais cumprem um caráter de dever constitucional para com a proteção ao meio ambiente em si. E assim eu finalizo a minha apresentação. Obrigado a todos e eu espero que tenham entendido e que eu tenha contribuído de alguma forma.